falei de ausência de regras, baixa exigência, baixa afetividade e baixa interação. O que é interação? De interagir, de estar junto, de conversar, de brincar, de andar, de fazer compra, de ir ao cinema, de ir ao supermercado, de levar a criança para um lugar, para o outro, na casa do tio, na casa da avó. Não só onde interessa ao adulto, mas onde a criança gosta de ir. Tem pai e mãe que falam assim, não tem tempo para levar a menina para brincar. Mas você deveria pensar nisso antes de ter filhos. Porque eles têm direito ao lazer. Eles não têm que ficar preocupando com coisa de adulto. Coisa de adulto é de adulto. Coisa de criança é de criança. O que a criança faz? Brinca, estuda, dorme de dia, come à vontade. Criança tem que aproveitar esse período, porque depois da adolescência para frente, você sabe como é que é, né? Provavelmente você é adolescente ou mais, você que está me ouvindo. Normalmente eu não tenho um público de criança que me ouve, né? Eu creio que, né, nem deve ter alguma criança que tenha paciência para ouvir, porque aqui é conversa de adulto, é conversa de um adolescente que já começa a pensar na fase adulta. Agora tem adolescente que ele é voado, né? Ele não vai preocupar. Para quê? Eu não sou casado, eu não tenho filho, para que eu vou ouvir o pastor? Para que eu vou ouvir sobre isso? Isso. Aí ele não prepara o copo d'água. No dia que vier a sede, ele fala, e agora, o que eu faço? Eu falo, toma água. Tá? Agora, o adolescente que é inteligente, que é sábio, o jovem que é inteligente e é sábio, o que ele vai fazer? Prepara o copo d'água antes da sede. Vou começar a aprender de uma vez. Primeiro, que eu vou ter muito tempo para refletir sobre isso. E segundo, quando vier a situação, eu já estou bem treinado. Então, voltando aqui, vamos cuidar bem das crianças, porque depois da adolescência em diante, a gente começa a lidar com frustrações, com dificuldades, com problemas, com boletos e outras coisas mais, que já faz com que a vida não seja tão bonita, tão bacana, tão florida, né? Tem gente que fala assim, a vida é maravilhosa, mas toda hora não é. Por quê? Não é saudável também. Não é saudável. A gente dá valor ao que tem por aqueles momentos que a gente não tem. É a teoria do tudo e o nada. O tudo só tem valor por causa do nada. A claridade só tem valor por causa das trevas, por causa da escuridão. Você só valoriza a saúde quando você fica doente. Aí você lembra. Ou você vê alguém doente, você lembra. Ou vou cuidar da saúde, porque ficar doente é ruim. É assim. A gente a gente tem esses maus hábitos, então nós temos que cuidar. Então a interação é isso, é você estar com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu jovem. Eu já falo isso há muitos anos. Os pais, né, planejam a criança, ou mesmo sem planejamento, recebe bem e agora chá de revelação, chá de bebê, e faz aniversário, mêsversário, e comemora que tanto de coisa. Nos primeiros momentos, desde a da concepção, a gravidez e os primeiros meses ou os primeiros anos, os pais têm uma certa facilidade em cuidar das crianças. Mas quando as crianças começam lá pelos 5 anos, 6 anos, 7 anos em diante, o que eu percebo na maioria das famílias? As crianças vão sendo negligenciadas. Elas vão sendo esquecidas. Não sei se é porque dá mais trabalho, ou porque os pais se cansam, ou se criança acima de 5, 6 anos não é tão bonitinho como uma criança de 3 meses, né, de 1 ano. Né? Mas cada criança tem sua particularidade. O adolescente tem suas particularidades, o filho jovem tem suas particularidades, filhos adultos. Cada pessoa tem seu momento e a gente tem que aprender a curtir cada momento, aproveitar cada momento. Eu falo disso direto, de aproveitar as etapas da vida. Porque depois passa, tem muita gente querendo tratar o filho adulto como se ele fosse criança. Aí pega o filho de 30 anos, senta no colinho do papai, senta no colinho da mamãe. Já era. Não tem colinho mais para sentar. Sentava no colo quando tinha 2 anos, 3 anos. Né? Tem certas brincadeiras que a gente faz com criança. Com o filho adulto, não cabe mais. É outro tipo de brincadeira. Então eu já falei de ausência de regras, baixa exigência, baixa afetividade e interação. Gente, só aqui já dá para a pessoa
esquentar a cabeça por muito tempo. Por quê? Porque são detalhes que às vezes a pessoa não para para pensar. Faça uma reflexão aí. Que tipo de regras que você estabelece para sua família? Você que é pai, você que é mãe. Você que não tem filhos, talvez você não para para pensar nisso, mas deveria. Deveria começar a pensar agora, eu preciso me preparar. Como é que me prepara? Estudando o assunto. O povo está sendo instruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. A ideia é a mesma. Por que as famílias estão sendo instruídas? Falta conhecimento. Conhecimento de quê? Do assunto. Por que os casais estão se divorciando? Porque eles não sabem o que é casamento. Eles sabem no máximo o que é um acasalamento. Porque existe um tal de ficar. Ué, até que é bom, né? Instintivamente falando, né? De forma carnal e instintiva. Ué, bacana. Fica aqui, fica ali. Mas e depois disso? Então nós temos que pensar, estudar o que é um relacionamento. O que é conviver com a pessoa todos os dias? O que isso, o que está, porque é um assunto complexo, conviver com a pessoa. Você não pode pensar só em você, você tem que pensar no outro. Ah, por isso que eu namoro, mas eu não moro junto com a minha namorada, eu não moro junto com o meu noivo. Então, mas e na hora que você precisa dele ou dela? Ele não está perto. Na hora que ele ou ela precisa de você, você também não está perto. Quer dizer, é uma relação fragilizada. Por quê? Baixa afetividade, baixa exigência, ausência de regras, ausência de interação. Tá vendo? É o reflexo da infância que provavelmente vocês tiveram. Você que quer viver uma vida assim, achando que tá moderno. Não, você não está moderno. Você está fora da visão de Deus. Porque Deus estabeleceu homem e mulher. Deus estabeleceu marido e mulher. Deus estabeleceu que a família fosse estabelecida a partir de um casal, de um casamento. Por quê? Porque o homem tem a função paterna e a mulher vai exercer a função materna. E isso vai interagir com aquela criança ou com aquelas crianças e aquilo vai desenvolver um adulto saudável, que vai ter dificuldades, mas vai viver saudável. Agora, aonde está isso tudo? Na Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil levantar cedo, dormir tarde e comer pão de dores. Olha só, olha tanto ensinamento em poucos versículos. Primeiro, se a gente não estabelecer na nossa família os cuidados de acordo com a palavra de Deus, com que Deus nos orienta, vamos ter problemas. Segundo, não é só de trabalho que vive o homem. Não adianta trabalhar demais e ter o conforto, porque os filhos dos ricos, suicidam. Filhos dos ricos estão nas drogas. Filhos dos ricos estão com vazio existencial. Os filhos dos ricos estão frustrados. Muitos filhos de ricos gostariam de ter o afeto e a interação com os pobres. Por quê? Porque os pobres, nem que seja por necessidade, eles ficam juntos. Nós somos uma espécie que anda junto, que tem que ter o convívio social. Nós não somos uma espécie de ficar sozinho. Qualquer um de nós, se a gente ficar sozinho, a gente vai ter transtorno. Por isso, naquele filme O Náufrago, que o Tom Hanks fica numa ilha deserta e ele cria com aquela bola de vôlei, né? O Wilson é um personagem que ele cria na bola, porque a mão dele machuca, né? E ele coloca lá e coloca o nome de Wilson. E ele interage com o Wilson, porque ele existe a partir do outro. Nós somos assim. Nós existimos a partir do outro. E ele começa a falar com o Wilson, ele xinga o Wilson, ele discute com o Wilson, ele diverge, né? Na imaginação dele, o Wilson fala alguma coisa, ele responde, ele briga, aí ele pega o Wilson, joga lá no meio do mar. Aí ele arrepende, arrisca a própria vida, pula lá no meio da água para salvar o Wilson. Era só uma bola murcha. Mas o que? É um personagem que deu vida para ele. Enquanto ele ficou ali vários anos sofrendo sozinho, solitário numa ilha, ele teve uma companhia. O outro, que era quem? O Wilson, um amigo imaginário, que lá na infância algumas crianças têm. Tem um vídeo no canal sobre isso, amigo imaginário. Por que as crianças arrumam um amigo imaginário? Quer que eu te responda de uma vez? É porque o pai e a mãe não estão presentes.
porque a família não está presente. Eu nunca deixei meus filhos terem amigo imaginário. Eles nunca tiveram essa criatividade. Por quê? Porque eu estava lá, não precisava de imaginar. Já tinha um amigo presente para brincar, para rir, para rolar no chão, para brigar, para ensinar, para alimentar, para cuidar, para tudo. Amiga para tudo, né? Então, eles não precisavam de amigo imaginário. Agora tem crianças que realmente têm amigo imaginário. Aí vem alguns crentes, não, amigo imaginário é o demônio. É, o demônio do pai e o demônio da mãe, só se for. A criança não pode ter nem na imaginação pode ter um amigo. Já é solitário, porque o pai e a mãe não ligam, o pai e a mãe abandonam, o pai e a mãe negligencia, e até o amigo imaginário, o pai e a mãe falam com o demônio. Demônio que tem é o pai e a mãe que não ligam para ele. Ô, gente, agora eu até peguei pesado, me perdoa aí a empolgação, mas é porque eu fico chateado quando eu vejo os pais sendo negligentes e quer ter razão. Sendo negligente e quer colocar a Bíblia como base para essa negligência. Cuide do seu filho. Por quê? Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então,